Pessoal, vamos agora resolver mais um problema de orientação a objetos que pode surgir ou tratar de um dos pilares da orientação a objetos, que é a questão do encapsulamento. Tá? Para isso, para eu não ter que alterar muita coisa nas outras classes aqui já criadas, que já tem um certo conteúdo, se eu tentar compilar vai dar erro se eu só alterar parcialmente esse conteúdo, então eu vou criar uma classezinha mais simples e direta aqui, que vai ser a classe impressora object. Essa classe vão ter dois atributos apenas, são self, vai ser a marca e a quantidade de folhas, então QTD folhas da impressora. Tá? Vou achar aqui, então a gente vai fazer o self marca igual a marca, faremos o self QTD folhas igual a QTD folhas, tá? Só isso já me é o suficiente. Vou criar uma impressora só para a gente testar aqui, então HP igual impressora, se dá marca HP com 100 folhas. Criei a impressora só para a gente ver então HP QTD folhas em 100 folhas, né? Só que aí qual que é o problema de deixar os atributos, né, expostos dessa maneira? O cara pode chegar aqui e falar hp.qtd folhas é igual a menos 100, tá? E aí se a gente pegar aqui, não, hp.qtd folhas, ele vai estar alterado para menos 100, o que é um estado inválido, né, da impressora. A impressora não pode ter folhas negativas, né? Então o que a gente fazia? Eu não vou dar acesso direto para o cara poder acessar esses campos, né? Então a gente deixava esses campos em geral privados, ou seja, só a classe tem acesso a esses campos, e a gente provia os getters e setters ou algum outro método para que o usuário ou acessasse ou modificasse esses atributos da forma como a gente quisesse, inclusive impondo restrições ali, no caso dele definir um valor. Então, a gente não deixava ele setar idades negativas para uma pessoa, por exemplo. Nesse caso a gente pode barrar que ele insira um número inválido de folhas, tá? Bom, como que eu posso fazer isso no Python? Tá? Então no Python a gente tem uma marcação aqui que é o seguinte: se eu colocar underline, um underline só ao lado do nome da variável, aquela variável vai ser do campo, né? O campo vai ser protegido. Se eu colocar dois underlines, tá? O campo ele vai ser privado, tá? Então vou colocar os dois underlines aqui, tá? Marca a quantidade de folhas. Então teoricamente apenas a classe impressora vai conseguir acessar marca e quantidade de folhas para fazer algum tipo de alteração. Eu não vou conseguir acessar direto, tá? Então se eu fizer dessa forma, né, colocar HP impressora, tentar acessar atributo quantidade de folhas, legal, né, porque eu não tenho mais esse atributo quantidade de folhas, até porque meu atributo agora é underline, underline quantidade de folhas. Se eu colocar underline, underline quantidade de folhas, tá? Também vai dar o mesmo erro, só que não é o erro igual do Java, né? Ele fala, opa, impressora ter acesso privado, tal, etc. Você vai falar, não existe, tá? O cara vai desconhecer que esse atributo quantidade de folhas, ele existe ali dentro, tá? Beleza. Então, dado isso, né? O que a gente faria normalmente ou faria em outras linguagens de programação? A gente viria aqui, colocaria um set quantidade de folhas, né? Aí vai ter o self valor, e aí eu vou colocar o self underline underline qtd folhas vai ser igual ao valor, tá? E na hora de recuperar a gente faz um get qtd folhas, tá? Self valor, e aí a gente dá um return self. Que valor aqui, meu filho? A gente não precisa disso. Underline, underline, qtd folhas. Tá? Impressora.
Agora, se eu quiser acessar a quantidade de folhas, então vai ficar o get QTD folhas, tá? 100. Tá? Aqui eu já vi das duas formas, inclusive, tá, pessoal? Com camel case ou com snake case, tá? Tô tentando manter sempre o mesmo padrão, vamos dizer assim, de snake case aqui, só a classe com camel case, tá? Então eu consigo recuperar, se eu quiser setar, né? Agora eu vou utilizar o set QTD folhas e vou passar 200, certo? E a hora que eu quiser recuperar de novo, só pra gente se alterou, né? Tá aqui, 200 de novo, tá? Então fizemos, não temos mais acesso a atributo, fizemos os gets e sets, ok? Mas tem um esqueminha muito legal do Python, que é o seguinte: ao invés de fazer get, set e etc, tá? Eu consigo deixar, vamos dizer assim, o usuário pensar que ele está tendo acesso direto ao meu atributo quantidade de folhas, por exemplo, tá? Mas na verdade, por debaixo dos panos, ele está passando por um método meu. Tá? Então ele pensa que ele tem acesso direto, ele vai enxergar que ele tem um atributo, etc. Mas por debaixo dos panos ele vai tá passando por um atributo meu. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou apagar esses caras aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar uma marcação em cima de um método que eu vou fazer, que é o @property. Tá? O property ele vai ser utilizado ou ele vai ser invocado quando você quiser só acessar um atributo de um método, como se você estivesse querendo acessar um atributo da classe. Quando você só coloca o valor, por exemplo, está fazendo uma expressão matemática, quer exibir o valor na tela, como a gente estava fazendo com HP QTD folha, se eu fizer só isso, é como se eu estivesse querendo só recuperar o valor, certo? Não estou querendo definir. Então, o property, tá? Ele vai ser o método que estiver associado a este property, né? Ele vai ser invocado quando você quiser, né, recuperar o valor, tá? E aí o que eu vou fazer? Ó? Nesse property eu vou dar o nome do método de QTD folhas, certo? Ele recebe sempre o self. O que o meu get folhas fazia, né? Ele dava um return self.underline QTD folhas, certo? Era isso que ele fazia. Olha só que legal, ó. Com isso, eu vou instanciar aqui. A hora que eu colocar QTD folhas, ele saiu sem. Olha, mas QTD folhas, esse atributo QTD folhas, ele sequer existe, tá? Porque underline QTD folhas é privado, tá? Mas olha só, ele pegou o mesmo nome do método, fez como se fosse um atributo, e a hora que você acessa o atributo, como dando a impressão para mim que eu estou acessando um campo da classe, ele vem e faz essa chamada de método, tá? Inclusive, se eu quiser fazer uma firulinha aqui, né? Fazer assim, ó. Só para vocês verem que está passando aqui de fato, ó. A impressora, colocar aqui self.marca possui folhas, tá? Vou carregar essa classe. Impressora, hora que acessa o QTD folhas, ó, ele chamou esse método, mas nem método eu invoquei, porque que método ele necessita dos parentes, certo? Aqui então eu tinha a impressão que eu estou acessando um atributo diretamente, mas eu faço ele passar para o método. Não engano o usuário, tá? E da mesma forma que eu tenho esse property para simular o getter para recuperar, na hora de definir valores, tá? Eu tenho uma outra notação que eu posso utilizar. Aí não me pergunte por que essa notação é completamente diferente do property, tá? Mas vai funcionar da seguinte forma: eu vou colocar o nome, tá, da minha variável que eu quero dar impressão para o usuário que ele está definindo o valor direto nela, que no meu caso aqui é a quantidade de folhas, certo? Quantidade de folhas, eu vou colocar um ponto setter. Tá? E aí embaixo vai vir meu método, pode ser qualquer método que eu quiser, inclusive pode até chamar QTD folhas, que ele vai ter uma assinatura diferente, né? Self valor, dois pontos. E aí o que vai acontecer? Eu vou pegar meu self underline QTD folhas, vai ser igual ao valor que eu estou recebendo.
certo? Bom, vamos pegar esse cara aqui, impressora HP, QTD folhas, está aqui. Agora, ao invés de usar isso daqui, eu vou utilizar hp.qtd folhas, vai ser igual a 200, certo? Agora, ó, vou repetir o mesmo processo aqui embaixo. Tá aqui, ó, 200 folhas. Eu tinha 100, fiz uma operação de atribuição a uma variável QTD folha, mas na verdade, por debaixo dos panos, ele está chamando esse cara aqui. Ele não está criando atributo dinamicamente, porque se ele tivesse criando atributo dinamicamente, na hora que eu fizesse isso, ele iria passar direto para 200 folhas, eu não ia chamar esse método aqui, ok? Bom, então é uma forma aqui da gente pseudo enganar o usuário, tá achando que ele está acessando campos do meu atributo, do meu objeto diretamente, mas por debaixo dos panos ele está passando por métodos, tá? Eu acho até legal esta abordagem, evita ter que ficar chamando o método toda hora. Eu acho bem interessante essa abordagem, apesar de ser duas coisas completamente diferentes. Podia ser simplesmente um ponto getter, atributo ponto getter, ponto setter, para deixar mais claro, mas funciona desta maneira no Python, tá? Bem, outra coisa que a gente tem também, o que é comum dentro da orientação a objetos, é a questão dos campos e métodos estáticos, tá? Lembrando que são os campos e métodos estáticos, são campos de classe e não de objeto, ou seja, eles existem para a classe e consequentemente existem, tá? Mesmo sem que nenhum objeto daquela classe tenha sido criado, tá? Como que eu faço isso aqui no Python? Tá? Então, se eu quiser um campo estático, tá? Eu simplesmente vou definir ele aqui na área da classe. Não vou definir ele no método construtor, tá? Porque o construtor ele é invocado somente no momento que você vai criar o objeto. Tá? Se eu quero que ele já exista, mesmo sem eu criar um objeto, vou definir esse campo fora do método construtor. Tá? E sem o self também, tá? Porque o self é o equivalente ao this, tá? É o deste objeto. Eu simplesmente colocar aqui descrição, por exemplo, essa é uma classe para impressoras, tá? Isso daqui por si só já vai ser um campo estático, tá? Vou colocar aqui a classe de novo, tá? E sendo um campo estático, ó, eu posso colocar impressora ponto, tá? Descrição. Vou colocar aquela aqui, é uma classe para impressoras, ou seja, isso daqui existe mesmo sem eu ter criado um objeto para aquela classe para poder acessar um campo. Tudo bem? Então é o campo estático, lembrando disso. Espero que todos vocês tenham aprendido orientação a objetos, apesar do professor da disciplina. E depois nós temos os métodos estáticos. Também são métodos que existem para classe, independente se um objeto foi criado ou não. Tá? Então vou criar um método estático aqui, que vai ser o def imprime descrição, por exemplo. Tá? Não precisa do self nesse caso, porque não tem um objeto de referência que vai ser passado. Tá? É da classe. Então, e para falar que esse método aqui ele é estático, eu vou colocar uma anotação também que é chamada @static method. Né? Aí ele vai existir para a classe. E aí eu vou colocar um printzinho aqui, não é bom fazer isso, né? Mas enfim. Eu vou associar uma saída padrão só para a gente testar a finalidade de teste. Que vai ser descrição da classe, dois pontos, estou com f-string, né, meu filho, descrição, tá? Aí beleza, dado isso, tá? Impressora descrição, tá ok, vai funcionar. Agora eu vou colocar impressora ponto imprime descrição. Impressora tá?
para acessar o descrição, tá? Para não achar que é um campo de método, tem que referenciar a classe também. Tinha esquecido desse detalhe aqui, certo? Tá meio estranhinho tal, mas enfim, tá? É o que temos para hoje, tudo bem? Então, nesta parte aqui a gente matou, já vimos herança, um pilar, já vimos encapsulamento, outro pilar que a gente já vê. Método estático não é pilar, mas enfim, encaixei aqui. E o que está faltando ainda dos pilares de orientação a objetos? Parem, pense um pouquinho. Está faltando o polimorfismo, tá? Só que lembra que quando a gente viu o polimorfismo no Java, como que a gente fazia o polimorfismo lá? Eu tinha que ter algum mecanismo de herança ou de interface, tá? Para garantir que todos os objetos eles poderiam ser atribuídos a um supertipo, tá? E aí tanto a superclasse quanto a interface seriam o supertipo, de forma que se eu chamar os métodos, tá, especificados nos supertipos, eles vão automaticamente invocar os métodos específicos de cada subtipo que por hora foi atribuído ao supertipo. Ou seja, tá, o mesmo método invocado vai ter diferentes comportamentos dependendo do objeto que foi atribuído ao supertipo, tá? Legal, tá? Só que aqui no Python não tem o tipo. E aí como é que fica, tá? Bom, fica que a gente vai ter um negocinho aqui que é chamado, que eu acho fantástico, esse nome que é chamado de duck typing, tá? Duck de pato mesmo, tá? Type de tipagem, tá? Por que duck typing? Que eles falam assim, ó, você não precisa ser um pato, você só precisa parecer como um pato. Então face quack é pato, tá? Então é mais ou menos nesse sentido. Não precisa ser um pato, você só precisa parecer como um pato. E aqui, como em termos práticos, né? Como que isso funcionaria? Funcionaria bem simples, ó. Se eu tiver aqui, eu vou simplificar esse cara. Bom, vou deixar, tá? Eu vou colocar um método aqui que chama def imprime dados, tá? Ele vai ter o self e aqui eu vou dar um print. Vou colocar assim, ó, um underlinezinho aqui só para dar uma separadinha com o de cima. Não precisa, né? Eu separo no for mesmo. Vou colocar aqui a marca, 2 pontos, self, marca. Eu vou colocar aqui a quantidade de folhas, self, na verdade, como está privado, né? Underline, underline, marca. Aqui underline, underline, quantidade de folhas, tá? E aqui na minha classe pessoa, eu tenho aqui em cima, imprime infos, né? Tem imprime infos. Eu já vou, para não ter que alterar lá em cima, então aqui vai ficar imprime infos também. Legal, tá? E aí o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer um array, tá? Então, lista de objetos, lista no array, tá? Vai ser igual, eu vou criar uma pessoa, acho que para pessoa era nome, CPF, né? E a idade. Então eu vou criar aqui outra pessoa, CPF, idade, e vou criar aqui uma impressora. A impressora é só a marca, né? Vou colocar uma Lexmark aqui, a quantidade de folhas 50. Tá, então tem uma lista, a lista a gente já viu que ela pode conter tudo no Python é objeto, né? Então consequentemente pode conter objetos de diferentes tipos, uma estrutura heterogênea, portanto. Não é a pessoa que chama, meu filho? Eu não carreguei, né? Meu kernel resetou, desculpa, gente. Deixa eu carregar a pessoa aqui, que meu Colab tinha expirado antes de começar o vídeo, portanto descarregou a minha pessoa. Então tem aqui, ó, lista objetos,
Perceba que como a gente definiu o wrapper, tá? Para a pessoa aparece aqui, como a gente não definiu o wrapper para a impressora, até essa coisinha estranha, tá? Eu vou fazer um for para percorrer essas pessoas, então for obj in lista objs, 2 pontos, e eu vou pegar o meu obj e vou chamar o imprime infos, né, que chama, certo? Deixa eu colocar só um underlinezinho aqui para separar todo mundo, então print. Tá? Então nós temos diferentes objetos, tá? Dentro de uma lista. Eu estou percorrendo a lista sempre invocando o mesmo método, mas obtendo comportamentos diferentes. Tá? Uma hora aparece marca, quantidade de folhas, outra hora aparece nome, CPF, RG. Tá? Então, portanto, eu estou tendo um comportamento polimórfico, uma programação única, gerando comportamentos diferentes. Tá? Então, essa é a ideia do polimorfismo. E em nenhum momento eu precisei fazer herança, eu precisei implementar uma interface, que por sinal no Python é complicadíssimo, tá? Não é tão natural, não complicado, não é natural. E mesmo assim eu estou tendo comportamento polimórfico. Como? Apenas fazendo com que todos os métodos, tá? Todas as classes diferentes, os métodos dela tenham, ou pelo menos o método que eu vou invocar, até a mesma assinatura, até a mesma chamada de método. Tá? Então, com isso, dinamicamente, ele vai pegar cada objeto e vai chamar aquele método. Se tiver, beleza. Se não tiver, obviamente, ele vai dar um erro falando que não existe aquele objeto. Tá? Mas se todos tiverem, comportamento polimórfico é um sucesso. Tudo bem? Descarta você utilizar herança ou interface, né? Uma vez que a hora que você fez a herança, suas subclasses também terão o mesmo método. Tá? Então, não descarta essa possibilidade. Tá? Mesma coisa da interface. Mas não é obrigatório, tá? Você fazer isso para ter o comportamento polimórfico. No Java era, aqui não é. Tá? Você pode fazer de maneira mais simples o comportamento polimórfico, fazendo com que todos as classes tenham a mesma assinatura de método, tá? Que você vai utilizar no processamento polimórfico. Ok? Isso dá uma flexibilidade extremamente grande. Tá? Por quê? É o seguinte. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um método aqui que recebe qualquer classificador, tá? E eu chamo, vai ter um método lá que chama fit, acho que é fit basicamente, né? Eu vou ter um método lá de classificação que chama fit. Então isso é meio comum nas bibliotecas de linguagem de aprendizado de máquina. Então, no sklearn, se eu estou no TensorFlow, PyTorch, se eu não me engano, tem assim, acho que só o OpenSCV que muda um pouquinho. Mas enfim, eu tenho 3 bibliotecas gigantescas produzidas por lugares, por empresas diferentes e que tem a mesma assinatura para fazer um treinamento de aprendizado de máquina. Que é o FIT, o passo conjunto de treino e as classes do treino. Tá? É igual o modelinho que a gente tinha antigamente. Para quem fez IA já viu esse semestre. E aí, com uma função só, eu consigo processar e avaliar algoritmos de diferentes bibliotecas de aprendizado de máquina só porque elas têm a mesma assinatura. Imagine se não tivesse isso. O que eu teria que fazer para conseguir colocar esses diferentes caras num negócio só? Eu teria que fazer uma classe adaptadora, implementar eu teria que criar uma classe, colocar esses métodos dentro da minha classe, tá? Fazer um método adaptador, né? Fazer uma chamada padrão e dentro dessa chamada padrão implementar o método desses caras e fazer uma superclasse para que todas essas diferentes classes tivessem o mesmo método, tá? Então eu teria que ter 2 classes aí, pelo menos, embutir um monte de código dentro dessas classes aí para fazer uma adaptação do meu problema para que os algoritmos das diferentes bibliotecas eu pudesse invocá-los por meio da mesma chamada. Aqui não, aqui é só que chama o método, já que eles têm o mesmo método, e show de bola, tá? Bem mais simples fazer dessa forma, tá ok? Bom, dado isso, campos métodos estáticos, encapsulamento, métodos especiais e polimorfismo, matamos a nossa orientação a objetos em Python, tá? Então, até o próximo tema.